hoje nós vamos estar falando sobre o jejum espiritual. Eu tive algumas experiências com o jejum espiritual e eu quero compartilhar aqui com vocês. Há um tempo atrás, ao assistir os vídeos do pastor Luciano Subirá, eu creio que todos conhecem, o pastor Luciano Subirá, na área do ensino sobre a prática do jejum, ele é referência nacional aqui no Brasil. Eu quero deixar claro para vocês que eu já fazia jejuns pingados, não era algo assim, não era uma prática, mas eram jejuns assim, espontâneos, que eu fazia de vez em quando, jejuns curtos. Eu nunca tinha tido a experiência de fazer jejuns acima de 24 horas. E vendo os vídeos do pastor Luciano Subirá, principalmente, claro que eu vi outros menores, então ao assistir vídeos dele, o meu coração ele começou a arder e a queimar com um desejo intenso de fazer jejuns. Eu tive inspiração e desejo, creio que o Espírito Santo trabalhou no meu coração, e eu comecei a fazer jejuns prolongados. O máximo que eu fiz até hoje foi um jejum de 3 dias. Na verdade, eu já fiz 2 jejuns de 48 horas, de 2 dias, e fiz 2 jejuns de 3 dias, 72 horas, que foram de 3 dias. Eu nunca fiz jejum de 4 dias, de 5 dias, e esses jejuns que eu fiz foi à base de água. Então, o que eu senti nesse período de jejum? Eu senti a fome, que é normal. Dizem que depois do 3º dia não sente mais fome. Eu não sei, eu acredito nisso, mas como eu não fiz mais de 3 dias, eu não tenho essa experiência de uma forma empírica, Mas é verdade que a gente sente muita fome, principalmente nos 2 primeiros dias. Depois parece que fica mais tranquilo um pouco. Eu senti dor de cabeça, eu não tomo café. Geralmente quem abre mão do café sente muita dor de cabeça. Eu não tomo café, mas mesmo assim eu senti uma dor de cabeça fraca. Eu senti principalmente fraqueza. Acho que o que mais me pegou foi a fome e a fraqueza. Então assim, mesmo tomando água, claro que eu não estava tomando água feito um louco, Tomava água ali na medida do possível também, para não ficar enchendo a barriga d'água. Então assim, uma fraqueza muito grande, principalmente no horário do almoço. Às vezes eu ia levantar assim, sentia fraqueza. O primeiro jejum mesmo que eu fiz de 3 dias, hoje eu tenho uma moto, mas na época eu não tinha. Então eu lembro que eu subi o morro aqui, meu coração estava disparando. Eu tinha que subir o morro, esperar um pouquinho, depois subia mais, esperava. A primeira vez que eu fiz um jejum de 3 dias, 72 horas, realmente meu coração estava saindo na boca. O outro que eu fiz depois, tanto de 3 como de 2 dias, eu não senti o coração disparado. Até porque também, hoje a gente tem uma moto, e a gente vai de moto e evita ficar andando a pé. Mas talvez também a falta de costume, de não estar habituado a fazer isso. Então assim, quando a gente decide, buscar um jejum espiritual, para buscar a comunhão, para buscar um relacionamento com Deus mais íntimo, uma intimidade, um particular com o Senhor, realmente abrir mão daquilo que a gente está habituado a fazer, como coisas corriqueiras, como comer, ou se alimentar nos horários periódicos ali, de manhã, à tarde, à noite, enfim, realmente o corpo sente muito. Mas eu vou dizer assim, compensa muito, Eu tive muita visão, eu tive muita experiência, Inclusive um dos jejuns que eu fiz por último, eu tive um ataque espiritual assim que eu fui deitar para dormir. Parece que o inimigo já estava ali do lado da cama esperando pegar no sono. Fui pegando o sono, tive um ataque espiritual. Foi algo assim, terrível, Você que não é inscrito no canal, quero te convidar também, se inscreva no canal, tá? Deixa aí o teu comentário, curte o vídeo se você achar interessante, tá bom? A gente sempre está fazendo vídeos aí, eu quero começar uma série também de vídeos sobre jejum. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá? Eu me chamo Leandro Anastácio e que Deus abençoe a sua vida. Então assim, que essa inspiração que me levou a jejuar através dos vídeos do pastor Luciano Subirá sirva para você também. Eu vi muitos vídeos de outros irmãos, de outras irmãs que também estavam contando as suas experiências e tudo isso eu agreguei para mim conhecimento e uma bagagem muito grande. Hoje eu coloquei como prática na minha vida o jejum. O jejum que vários personagens bíblicos fizeram, obtiveram vitórias grandes. Tem o jejum de Daniel, que eu chamo de propósito, porque tem diferença entre jejum e propósito. O de Esther, o de Daniel. Então assim, tem vários jejuns. A Bíblia fala que para apartar Paulo e Barnabé para a obra, a igreja, eles oraram e jejuaram. Jesus falou que tem caça de demônio, só sai com jejum e oração. Jesus falou que quando jejuar não é para mostrar para os homens que jejuam. O Luciano Subirá até fala sobre isso, Não é que a gente não pode falar que está jejuando. A nossa motivação deve ser fazer algo particular para o Senhor. Então os fariseus,
A motivação deles era aparecer perante a sociedade. Então eles deixavam seus ossos tristes, né, para mostrar aos homens que estavam jejuando. Mas se alguém perguntar e for necessário a gente falar, não tem problema nenhum, né? Deus conhece o nosso coração e sabe da nossa intenção. Então, meu irmão, você que não tem jejuado, eu quero te convidar, entra também, vem fazer parte do nosso time, né? Vem jejuar, o Senhor vai fazer coisas na sua vida extraordinárias. É verdade que o jejum, ele quebra a carne, ele fortalece o espírito, a nossa comunhão com Deus, nós ficamos mais íntimos, ficamos mais sensíveis à voz do Espírito. Quando a gente jejua, a gente está numa batalha espiritual, né? E Deus, ele começa a revelar coisas, se assim for a vontade dele, começa a nos mostrar, a gente começa a entender, ter uma sede maior de Deus, da sua palavra, a gente começa a andar mais em espírito, evitando assim praticar as obras da carne. Então assim, são coisas extraordinárias que acontecem. Claro que cada um tem a sua experiência. Deixa aqui no comentário, aqui no vídeo, a tua experiência com jejum, porque tudo isso ajuda, irmão. Eu mesmo não só assisti os vídeos das pessoas, mas eu vi os comentários, onde vários irmãos e várias irmãs contavam suas experiências, que tiveram libertação, que tiveram salvação dos filhos, que estavam nas drogas, que tiveram restauração de casamento, pessoas que receberam o dom de discernir espírito, pessoas que receberam o dom de interpretação de línguas, pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo. Tudo isso através do jejum, através de um jejum de 3 dias, de 2 dias, que as pessoas fizeram. Então assim, o pastor Luciano Subirá fala algo interessante. Ele diz assim, olha, meu jejum, minhas regras. Quer dizer, o jejum, ele não muda a Deus, ele muda a gente mesmo, né? Nos torna mais espiritual, nós ficamos menos carnais, nós ficamos mais focados nas coisas do alto, né? A Bíblia diz, pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Então assim, é muito importante a gente estar fazendo jejum, porque a gente consegue, meu irmão, viver uma vida de santidade perante o Senhor. Então, o meu convite para você é, venha também jejuar, venha entrar por esse caminho. Você não vai chegar do nada querendo fazer um jejum de 3 dias, de 5 dias. Começa devagar, fazendo jejuns menores, vai aumentando gradativamente os horários, né? Aconselho um jejum menor, talvez não é necessário tomar água, mas se for um jejum mais longo, é importante tomar água para manter o corpo hidratado, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu não posso fazer um sacrifício que eu vou prejudicar o templo, que eu vou prejudicar a minha saúde, né? Senão eu estou pecando. Então deve ser uma coisa assim, faz um jejum maior, toma água, vai devagar. Você vai chegar no jejum de 3 dias, você vai chegar no jejum de 7 dias, né? Eu mesmo nunca passei de 3 dias, mas eu vou em nome de Jesus fazer um jejum de 7 dias, eu pretendo, um de 5 dias que seja, e eu vou colocar aqui o passo a passo para vocês, tá? Mostrando como que eu estou, o que eu estou sentindo, o que eu não estou sentindo, o que está acontecendo, né? Porque essas experiências é importante, né? Uma coisa mesmo muito comum quando a gente geralmente entrega o jejum é dar diarreia. Poucas pessoas falam sobre isso. Então, às vezes, a gente entrega o jejum e vai se alimentar, aí dá uma diarreia. É algo terrível, né, que acontece. Mas a ciência diz que é uma desintoxicação do organismo, né? Então, tudo isso é importante, né? Mas o nosso foco no jejum é o espiritual. Agora, é claro que, em segunda instância, né, uma consequência do jejum é o quê? É o emagrecimento. Então, assim, a gente faz algo para Deus ainda, a saúde fica melhor, né? E o corpo, ele vai se habituando. Já observou quando a pessoa tem uma doença? Geralmente, uma criança, alguém que está doente, ela deixa de se alimentar. É justamente um processo curativo, né? Quando a gente não alimenta, é justamente um processo curativo. Então toda a energia do corpo que ele ia gastar com o estômago, né, com o intestino que está ali em funcionamento, essa energia agora ela é usada em outra parte do corpo. Então por isso quando a gente adoece, a gente deixa de ter vontade de comer. Quando a gente volta com a saúde, a gente vai lá e tem vontade de comer novamente. Há até relatos aí de pessoas até serem curadas, até mesmo de algumas espécies de cânceres, através do jejum. Né? A ciência descobriu recentemente que o jejum ele traz um benefício para a saúde muito grande, né? Diferente do que se pregava, né? Que em 3 horas a pessoa deveria se alimentar. Então assim, o jejum ele só tende a trazer benefício. Eu vou dizer para vocês algo, o jejum ele traz uma disciplina espiritual inigualável, é algo assim muito grande. A gente começa a ter domínio sobre todas as coisas. Não é? A gente consegue falar sim quando a gente quer falar sim, a gente consegue falar não quando a gente quer falar não, porque muitas vezes a gente fica ansioso, desesperado, afobado e vai arrumando aquele desespero, não consegue ter uma palavra firme, não consegue vencer uma obra da carne, mas começa a jejuar para você ver. Faça esse teste. E você vai ver como que as coisas vão mudar na tua vida. Você vai passar a amar essa prática e você vai colocar ela como algo que vai fazer parte da tua vida. E cada um faz o tanto que achar, o período que achar, né? Você pode fazer um propósito também, porque para mim o jejum ele é abstinência total de alimento.
Mas você pode fazer um propósito onde você deixa de comer ou tomar aquilo que você muito gosta, né? Como café, Coca-Cola, chocolate, né? Dentre outras coisas. Tem pessoas que fazem jejuns para se abster da televisão, do telefone, né? Então tudo isso é um sacrifício que você está fazendo para abrir mão daquilo que você gosta. Para quê? Para você se chegar mais a Deus, para você estar mais íntimo de Deus, para que Deus ele se revele para você, né? A Bíblia vai dizer em Jeremias 33:3, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, né? A Bíblia fala assim, ó, buscareis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Então a maneira de nós termos realmente um encontro com o Senhor é através do jejum e automaticamente da oração. É importante salientar para os irmãos e para as irmãs que o jejum deve ser acompanhado de oração e também da leitura bíblica. E, obviamente, isso vai trazer uma vigilância. Porque se for um jejum onde não há leitura bíblica, não há oração, né, não há esse foco, vai ser basicamente uma dieta. Claro que o maior sacrifício é a abstinência do alimento, mas é necessário a gente orar, né? Não precisa fazer uma oração longa e não fazer mais. Se for um jejum comprido, eu te recomendo fazer orações menores. Faz uma oração intercessória primeiro. Depois de um tempo, faz uma outra oração pela sua vida, para Deus te ajudar, pela sua família. E vai fragmentando a tua oração. Aí todo o jejum você está fazendo períodos de oração, picos de oração de 15 minutos, de 10 minutos, que seja, conforme a tua capacidade, que seja menos, 5 minutos, enfim. Né? Porque é assim que deve ser. É igual, por exemplo, a ciência diz que tem que tomar 2 litros de água por dia. Quer dizer, se eu chegar de uma vez só e tomar os 2 litros d'água, não resolve. A ideia é que durante todas as 24 horas eu venha gradativamente, né, e progressivamente tomando água. Então sempre vai trazer essa hidratação para os meus rins, consequentemente. Agora, a mesma coisa o jejum. É importante que um jejum longo, durante esse período, se faça pequenas orações, né, por intervalos ali conforme você estabelecer, de 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, né? E tudo isso vai ser importante, a leitura bíblica também está fazendo, né? Do que chegar de uma vez só e falar orei e passar todo o tempo sem orar. Quer dizer, é algo que a gente precisa fazer e a gente precisa ensinar, tá? Mas é isso, meu irmão, que você possa, meu irmão e minha irmã, buscar também, né, essa prática do jejum para a sua vida e com certeza você vai ver algo sobrenatural. Deixa no comentário, tá? Eu quero saber a tua opinião, quero saber a tua experiência, isso vai edificar a mim, vai edificar todos nós que estamos aqui nessa caminhada e nesse propósito espiritual. Deus abençoe a todos vocês e que Deus possa nos iluminar e conduzir cada um de nós para que nós possamos fazer a sua vontade. Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.